Didi, tudo bem? Estreou com o Guarani ontem, primeira partida desde a sua chegada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a entrevista coletiva, vamos para a pergunta dos nossos amigos da imprensa? Vamos sim. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Didi, boa tarde. Ontem você teve a primeira oportunidade com a camisa do Guarani, foi titular, fez o gol. Gostaria que você fizesse uma autoavaliação do seu primeiro jogo com a camisa do clube e também como tem analisado o alto índice de gols sofridos pelo Guarani na bola parada. Boa tarde. Feliz em poder estrear pelo Guarani. Feliz pelo gol também. Não tão feliz com o resultado, que não era o resultado que nossa equipe esperava. Eu acho que sobre os gols que nossa equipe vem tomando, vamos melhorar no dia a dia, no trabalho. Isso daí eu tenho certeza que vamos encaixar. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Didi, como suportar a pressão já no início do campeonato, que são 2 derrotas consecutivas, a comissão técnica começa a ser contestada por parte da torcida, alguns jogadores também sendo questionados, e o Guarani agora terá mais uma pedreira pela frente no próximo sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Como administrar essa pressão já logo no início da competição? Sabemos da pressão, futebol é isso, é resultado, né? Quando o resultado positivo não vem, a cobrança vem também, não tem como correr, se esconder. Como eu falei anteriormente, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que os resultados positivos vai vir. Didi, incluindo também o Campeonato Paulista, o Troféu do Interior, o Guarani tomou aí 12 gols nos últimos 7 jogos e acaba sempre sobrando para a defesa. O que fazer, né, daqui para frente para minimizar os erros que vem acontecendo, principalmente no sistema defensivo, para que o Guarani possa parar de tomar gols? Como eu falei, é o trabalho, né? É repetição, é o dia a dia, o que o professor Carpini passa para nós, é continuar trabalhando, determinado, que eu tenho certeza que vamos reverter isso. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Didi, boa tarde. Você comentou aí já sobre os gols sofridos de bola parada, bola aérea do Guarani, mas até um pouco em cima disso, além da questão, claro, dos erros, mas fica martelando na cabeça do jogador, não você, né, que está chegando agora, que acabou de estrear, mas talvez no grupo, né, fica martelando essa questão das críticas, das cobranças, dos erros, e o time fica inseguro nessas jogadas de bola aérea. Você contra o CSA viu do banco, ontem vendo do campo, você sente que seus companheiros estão inseguros nesse tipo de lance? Não, eu acho que não. Estamos bem seguros. Só que, infelizmente, estamos sofrendo esses gols e acaba sofrendo essa pressão externa e interna também, né? Mas, como eu falei, continuar trabalhando, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E uma segunda pergunta envolvendo até o jogo de sábado já, né, contra o Botafogo, que você conhece muito bem, né, o clube, os jogadores que estão por lá. Queria que você falasse um pouquinho do que esperar, né, um Botafogo que viveu um período pré-paralisação muito ruim, mas vem reagindo, né, fugiu do rebaixamento, começa a Série B aí fez jogo duro com o Cruzeiro, venceu Confiança. Como é que você encara o jogo de sábado e o que você pode falar, né, dos seus companheiros, do próprio time que conhece bem? Vai ser um jogo difícil, sabemos da qualidade da equipe do Botafogo. Infelizmente, nossa equipe não pontuou ainda, mas vamos para lá para ir em busca da vitória. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som. Boa tarde, Didi. Ontem o Guarani entrou em campo e perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 3-2 de virada. E apesar do seu gol, o Guarani continua tomando gol de bola parada. Como fazer para isso não acontecer no decorrer desse campeonato? Como eu venho falando, estou sendo até um pouco repetitivo, continuar trabalhando,
trabalhando no dia a dia e acertar os erros. Heitor Fredo, da TVB Record. Didi, boa tarde. Desde o ano passado, o Guarani tem uma proposta de jogo, de toque de bola, de troca de passes desde o sistema defensivo. Como é que você vê isso nesse elenco? Você acredita que esse sistema de jogo funcione bem e que os zagueiros do Guarani estejam preparados para trabalhar dessa forma que o Thiago Carpini gosta? Sim, eu acho que o modo de jogo do professor, o esquema, é um esquema muito bom. Como eu falei na minha apresentação, que eu vim para cá pela proposta de jogo. É um estilo de jogo que eu gosto de jogar bastante e eu tenho certeza que vai dar muito certo ainda. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Didi. Você veio do Botafogo, né? Se a gente colocar 3 semanas atrás, quando os dois times iriam reestrear, vamos dizer assim, no Campeonato Paulista, o Guarani era favorito destacado e acabou sendo derrotado, né? Você vê hoje o Botafogo, até pelo que você conhece do clube, que não mudou quase nada do Campeonato Paulista, você vê favoritismo para o lado de lá, principalmente pelo fato de o jogo ser em Ribeirão? Hoje, vendo a questão do Campeonato Brasileiro, né, o favoritismo é deles. Como falei, a gente não pontuou ainda, mas agora é ir lá em Ribeirão e buscar a vitória. Outra coisa, Didi, a gente está no inverno, né? Mas você acabou de chegar de Ribeirão para Campinas, você sabe a diferença de temperatura entre as duas cidades, né? Ribeirão parece que não tem inverno, né? Jogar às 11 da manhã lá no estádio Santa Cruz é mais uma dificuldade para o Guarani por causa do calor? Lá Ribeirão é uma cidade muito quente, só que eu acho que não é desculpa, vai estar quente para as duas equipes e eu acho que a gente tem que ir lá e mostrar o nosso futebol e em busca da vitória. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Didi, você só estreou com a equipe do Guarani ontem, mas acompanhou o Bugre em algumas partidas do Campeonato Paulista, principalmente do torneio do interior que você já estava treinando. De fora, o que você conseguiu detectar de negativo que dá para consertar e já pensando na partida de sábado? Os pontos negativos a nossa equipe trata internamente e eu tenho certeza que a comissão técnica e nós jogadores vamos conseguir acertar. Mas eu tenho certeza que sábado a gente vai fazer mais uma grande partida, que a gente vem fazendo umas boas partidas, só que infelizmente o resultado positivo não vem, mas eu tenho certeza que sábado isso vai mudar. Didi, onde o Guarani poderá contar com você, principalmente em relação à sua experiência, para ajudar os mais novos a suportar esta pressão que o Guarani já está vivendo no início da competição? Os mais novos podem contar sempre comigo. Futebol é pressão. Quando o resultado não vem, todos sofrem, todos nós sofremos. E os mais novos podem contar comigo que eu vou estar sempre ali protegendo eles. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Didi, boa tarde. A minha primeira pergunta é a seguinte: na sua opinião, o que é mais importante num torneio como a Série B? Definir um time base ou contar com um elenco numeroso para aguentar as 38 rodadas? Eu acho que é ter um elenco forte, igual nós temos, pois falta ainda 36 rodadas, jogo atrás de jogo, o elenco tem que estar focado, porque eu tenho certeza que vai precisar de todos os jogadores e eu tenho certeza que quem entrar vai fazer o máximo para ajudar a nossa equipe. Didi, a minha segunda pergunta é a seguinte: como é que se sente um jogador dentro do campo diante da proliferação do contágio da Covid-19? Você acha que os protocolos hoje no Brasil deveriam ser mais rígidos? Então, sobre essa pandemia, o país inteiro está passando por isso, né?
o mundo inteiro. Nós, jogadores, seguimos os protocolos, realizamos os testes e todos os lugares estamos correndo risco, mas eu acho que no futebol os protocolos que a gente vem seguindo, eu acho que está sendo bem seguros. Fala aí, Didi, tudo bem? Gustavo Biano, IPTV. Até em cima da última pergunta, né? Como é que vocês, jogadores do Guarani, estão se sentindo, embora você não tenha atuado contra o CSA, mas você está tendo contato com os jogadores que entraram em campo. Então, como é que você está se sentindo, né, depois dessas notificações dos jogadores que foram afastados e dessas novas informações de que outros jogadores do CSA estão contaminados aí com a Covid-19. E só agora, 4 dias depois, o Guarani fez um exame e pode, de repente, constatar uma realidade, né, do que aconteceu no sábado. Então, como é que vocês estão se sentindo em relação a isso? Estamos preocupados, né? Mas como eu falei, em todo lugar estamos correndo risco. Se vamos num supermercado, todos os lugares que a gente possa ir, está correndo esse risco. Hoje realizamos o teste e agora é esperar o resultado e torcer que seguimos com todos os nossos atletas negativos. Bom, ainda em cima desse assunto, o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais, né, Reinaldo Martorelli, ele falou, né, cobrou a CBF, né, de que os protocolos precisam ser revistos, que de repente os times precisam ficar concentrados ou criar aquela bolha como foi feito na NBA. Você é favorável a isso? Você concorda com ele que de repente, né, precisa haver uma concentração até o final do campeonato? Vocês topariam isso? Então, o que for definido entre o sindicato e a CBF, a gente vamos respeitar e vamos cumprir. Se for ter que ficar confinado, vamos ficar. Queremos terminar o campeonato, todos seguros. Ô Didi, nós terminamos aqui as perguntas dos amigos de imprensa. Me permita um rápido bate-papo com você. Você Claro. chegou no Guarani ainda durante o andamento do Campeonato Paulista, treinou bastante com o grupo, mas não podia entrar em campo, né? Como é que é essa sensação de ficar apenas treinando, participando, tentando ajudar os amigos ali, mas não poder estar dentro de campo nessa expectativa de jogar? Estou aqui um pouco mais de um mês, treinando forte. É uma sensação meio complicada, né? Não pude ajudar no Campeonato Paulista. No primeiro jogo eu não joguei também, mas agora a oportunidade surgiu contra o Cruzeiro. Tentei fazer o meu máximo e vou sempre estar à disposição da comissão técnica para ajudar o Guarani. Eu falei 2, mas eu resolvi fazer 3. A gente acompanha os treinamentos, de ver o seu posicionamento. Você é um cara muito de grupo. Isso a gente percebe nos trabalhos lá dentro do campo. Você estreou com gols, né? Eu acho que você não esperava estrear com gols, mas o gol é o ápice da carreira do atleta de futebol. Se eu conheço bem o Didi, eu tenho certeza que eu sei qual é a sua resposta. Você trocaria o gol de ontem pela vitória? Isso daí sem dúvidas, né? Feliz pelo gol, mas trocaria sem dúvidas o meu gol pela vitória do Guarani. E você estava acostumado a comemorar gol ou teve que aprender ontem, Didi? Às vezes sai alguns gols aí, mas o meu forte é defender. Valeu, Didi, um abraço, obrigado, viu? Bom descanso e boa sorte aí no resto da sequência do trabalho. Valeu, obrigado.